O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, uma das principais garantias da democracia brasileira. Em tempos de desinformação, essa função se torna ainda mais vital e também mais vulnerável. Por isso, o STF vai discutir e elaborar um código de ética para os magistrados. A iniciativa é do presidente da Corte, Edson Fachin, que escalou a ministra Carmen Lúcia para comandar os trabalhos. Fachin afirma que é um momento de ponderações e autocorreções. A intenção é estabelecer regras objetivas de integridade, transparência e prevenção de conflitos de interesses. O que nos une não é a concordância em todas as questões. Ademais, o todo não se confunde com a parte. O que nos une é o compromisso com a instituição. A necessidade de normas éticas no STF não é novidade no debate nacional. Apesar de não ser consenso, o código ganhou força nos últimos dias. Ele vem na esteira da crescente exposição do Supremo a conflitos de ordem política, moral e econômica. A Corte recebeu críticas do meio político e da sociedade sobre a conduta do ministro Dias Toffoli na condução das investigações de fraudes do Banco Master. O Código de Ética é, segundo Fachin, uma resposta institucional que pode proteger o STF de críticas como essa da opinião pública. Quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes aqui no ICL. E de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a minha convidada é mais uma vez a professora de Direito Constitucional, a advogada Damares Medina, que vai conversar comigo sobre essa criação de um código de ética para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Doutora Damares, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber, querida. Olá, Gabi, o prazer é todo meu. Olá a todos e todas que nos assistem. A gente vai começar pelo discurso do ministro Edson Fachin nessa reabertura do ano judiciário. Você já falou muito sobre isso publicamente, escreveu um artigo até para o ICL, para a nossa revista Liberta. Quem não leu, recomendo muito que leia. Eu vou trazer aspectos desse artigo também, porque faz muito sentido trazer para a nossa análise, mas acho que o ponto de partida seria esse, o ministro abrindo o ano judiciário lá na corte, falando sobre a criação desse código de ética e também anunciando a ministra Carmen Lúcia como a relatora desse documento. Então, para começo de conversa, eu queria ouvir a sua análise sobre como ele se posicionou a respeito disso e de maneira muito firme também falando sobre cada um ser responsável, algo nesse sentido, né? Não tenho aqui as palavras exatas, mas de cada um sendo responsável pelos seus próprios atos, mais ou menos por aí. Foi um discurso muito simbólico, Gabi, e é interessante nós chamarmos a atenção para qual o papel do discurso de abertura do ano judiciário que é proferido pelo presidente. É interessante porque o Supremo é um órgão colegiado com 11 ministros e um presidente que muda a cada 2 anos. Esse presidente é presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ também. Então, ele acaba sendo responsável pela institucionalização de políticas judiciárias. E é nesse contexto que surge a fala do ministro Fachin sobre a criação e aprovação de um código de ética. Eu gostaria de chamar a atenção também para um movimento muito interessante que é o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal, quando ele é empossado, e o discurso de abertura do ano judiciário, porque nós estamos falando de um sujeito de direito, de um ator político institucional que está exercendo uma função de poder diferenciada. A partir do momento em que o ministro toma posse como presidente, ele deixa de ser o ministro e passa a ser presidente do tribunal. Antigamente, o presidente do tribunal ele tinha um poder exclusivo de definir a pauta do plenário presencial, então era um acúmulo muito grande de responsabilidade.
Hoje, com os plenários virtuais e as turmas virtuais, esse poder do presidente foi diluído, mas ele continua no comando, nessa agenda da política judiciária de todo o Sistema Nacional de Justiça. Quando o ministro Fachin tomou posse, no final do ano passado, ele deu um discurso contundente no sentido de que nós deveríamos resgatar o sentido russoniano da virtude da ética republicana. E essa fala do ministro Fachin já posiciona o tema da ética num lugar muito específico, que é a prática de você colocar o bem público acima dos seus próprios interesses, em detrimento até mesmo dos seus próprios interesses. Não por coerção, mas por conta de um vínculo cívico que a função que você está ocupando, a função que você está exercendo, requer de você. Então, é nesse sentido que o ministro Fachin, inclusive, conclama para que os próprios ministros possam rever essas práticas informais de acesso unilateral das partes ou dos interessados, do advogado-geral da União, a quem decide o processo na jurisdição constitucional. Doutora Damares, eu quero falar especificamente sobre a posição que a ministra Carmen Lúcia assume, que é um papel bastante desafiador. Até saíram alguns bastidores sobre a avaliação de querer colocar a ministra nesse posto, né, que é um posto de liderança também, que ela consegue transitar muito bem entre os colegas, tem uma capacidade de buscar uma solução harmoniosa e até de diminuir ruídos que, convenhamos, né, tem tido bastante ruído nesses últimos tempos ali, nos arredores do Supremo Tribunal Federal. Eu quero te ouvir sobre essa escolha da ministra Carmen Lúcia como relatora também desse Código de Ética. É curioso porque o papel do discurso é justamente fazer a inscrição histórica e simbólica desse espaço, do que é registrado pela memória. Tem aquela frase do Milan Kundera que a luta pelo poder é também a luta da memória contra o esquecimento. E quando nós analisamos os discursos de posse de todos os presidentes do Supremo Tribunal Federal, a palavra ética aparece só 14 vezes. Ministro Otávio Galotti, ministro Celso de Mello, na maioria das vezes a expressão ética é usada como uma qualidade pessoal de determinada pessoa. O ministro Luiz Fux chega a falar a voz ética do meu pai, mas a ministra Carmen Lúcia, ela usa a palavra e a expressão ética de uma maneira muito contundente em 2 momentos no seu discurso de posse, o que já poderia indicar aí a utilidade desse registro histórico e dessa função simbólica dos discursos dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, porque eles inscrevem uma memória que fica registrado. Então, já no seu discurso de posse, a ministra Carmen Lúcia já chamava atenção para essas práticas éticas numa dimensão republicana. E quando nós falamos do contencioso constitucional, o que está em jogo? Nós estamos falando de influência. O que influencia o jogo decisório no Supremo Tribunal Federal? De acordo com os princípios republicanos da justiça, o processo decisório judicial precisa se desenvolver num princípio que nós chamamos de contraditório e igualdade de armas. Para quem está nos ouvindo, como é que a gente materializa isso? Garantindo que as duas partes do processo, os interesses envolvidos no processo, tenham acesso igualitário a quem vai decidir. E é exatamente esses canais informais de influência por onde transitam esse tipo de pedido, informação, favor, carona, festa, jantar, toda essa questão, numa perspectiva da jurisdição constitucional, ela precisa ser decidida nos autos, nos caminhos formais de decisão, e não fora do tribunal, e sempre por conta do contraditório, com a presença das duas partes. Com certeza. Aqui só para trazer também um pouco do que esses discursos afirmaram, que a doutora Damares estava citando aqui, a ministra Carmen Lúcia estava defendendo nessa reabertura do judiciário, durante a fala dela, um rigor e intransigência em desvios éticos no judiciário. Apresentou uma carta de recomendação também para, vamos dizer assim, nortear a conduta desses magistrados, dos juízes também eleitorais em 2026.
E para acrescentar a esse simbolismo dessa reabertura do judiciário, doutora Damares, eu queria acrescentar que não só a presença de um presidente, o presidente Lula esteve, mas também que fez um discurso, falou nessa reabertura, o que eu acho também muito simbólico, ele colocando as operações que têm sido feitas, como por exemplo pela Polícia Federal, para conseguir desbaratar o crime sem precisar, vamos dizer assim, ter vítimas como a gente teve operações no Rio de Janeiro, a operação mais letal da história no ano passado. Mas também colocando o STF nesse papel de guardião da democracia, foi essa fala do presidente Lula e, de uma maneira, vem no momento essa fala do presidente Lula, né, em que há um desgaste por parte do Supremo Tribunal Federal envolvendo esse caso do Banco Master. Então, acho que isso também é bastante simbólico, né? Eu gostaria de fazer uma analogia que pode parecer a princípio grave, né? Mas se no 8 de janeiro nós tivemos o ataque, a delapidação física do prédio do Supremo Tribunal Federal, esse tipo de denúncia, esse tipo de vazamento, ele ataca um capital muito mais importante do tribunal, que é a percepção de isonomia, de isenção, de imparcialidade, de moralidade de quem está decidindo. Isso significa até um movimento mais difícil de você conter, porque é como se fosse um ataque que vem de dentro do próprio comportamento decisório do ministro, que é percebido pela sociedade como inadequado, impróprio, pelas partes, por exemplo, como anti-isonômico. Se teve essa audiência, por que eu não pude participar? Se a audiência é importante para resolver o processo, por que só um advogado tem acesso ao ministro? Isso, eu sempre chamo a questão, até para os meus alunos, precisa ser encarado numa perspectiva principiológica. Não se trata do ministro X, do ministro Y, ou da parte X ou da parte Y, porque o processo decisório ele tem que caminhar segundo diretrizes de isonomia decisória. E é nesse sentido que o ministro Luiz Roberto Barroso, durante a presidência, inclusive comentava em algumas entrevistas de que quando ele, fora do Brasil, ia visitar alguma outra corte constitucional e comentava que os advogados tinham acesso unilateral aos ministros, ninguém acreditava, ficavam assim surpresos, porque a lógica é: se a audiência é importante, se o advogado tem direito, e está lá no Código de Ética da Advocacia, a ter acesso ao juiz, se aquilo é importante para a parte, o direito da outra parte tem que ser garantido de participar também. Caso contrário, nós vamos ter uma assimetria de acesso, uma assimetria de informação que necessariamente, segundo aí a teoria clássica das instituições, vai se deslocar para a decisão e aí comprometer o processo decisório, a isonomia, as garantias, outras garantias fundamentais da parte. Por isso que, tanto numa perspectiva da advocacia pública, do advogado-geral da União, atores que têm um protagonismo diferente no contencioso constitucional, como o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, tudo isso tem que ser observado numa perspectiva isonômica de acesso paritário das partes ao processo decisório constitucional. Isso é muito interessante, doutora Damares, e até vou incluir aqui uma questão de contexto político, que é a decisão de que as normas de conduta, essa discussão, na verdade, essa elaboração final, vai ficar para depois do processo eleitoral. Então, só depois das eleições que essa elaboração vai vir. E uma das resistências que foram encontradas pelo ministro Edson Fachin, quando ele estava defendendo essa proposta, era uma avaliação de que o debate sobre a atuação dos ministros, sobre a conduta dos ministros em meio ao processo eleitoral, poderia enfraquecer o Supremo Tribunal Federal. Eu queria ouvir sua avaliação sobre isso. De fato, a minha avaliação ela é bastante conservadora no sentido de que o Código de Ética por si não seria sequer necessário, haja visto o princípio da moralidade, da eficiência e da impessoalidade. O Código, a LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, e aí nós podemos fazer uma pequena analogia. Um juiz de uma pequena comarca do interior, ele não vai almoçar na casa da parte que ele vai julgar amanhã, porque isso pode parecer, ainda que ele não julgue influenciado por nenhum laço, por nenhuma condição que não está nos autos, isso pode dar a aparência de uma parcialidade. Você pega essa figura do juiz da comarca do interior e dê uma escala
transcendental, multilateral, para uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que decide desde emendas parlamentares, terras indígenas, acordos multimilionários, questões estruturais de regulação, de economia, de ajuste fiscal. Se o juiz da comarca ele não tem essa relação próxima com as partes dos processos que ele julga, muito menos o juiz de um tribunal constitucional. Então, nós precisamos resgatar essa dimensão da prática decisória no processo constitucional numa perspectiva da ética republicana, que é aquela da função que o cargo que você ocupa te exige para que ele possa ser desenvolvido, desempenhado com o que a Constituição garante. É claro que o Supremo Tribunal Federal ele é o guardião da Constituição, os processos constitucionais, as regras estão inscritas, o Código de Ética, nesse momento, teria uma função muito mais simbólica do que operacional, porque os ministros eles podem já se declarar, né, sob o palio da Lei Orgânica da Magistratura, mas a resistência, por exemplo, só para quem nos assiste ter um pequeno exemplo de como funciona o Supremo Tribunal Federal. O CNJ, no ano passado, tinha editado uma norma que disciplinava a advocacia de cônjuges, de parentes próximos em primeiro grau, no mesmo tribunal em que o ministro atuava. O Supremo declarou essa norma inconstitucional por entender que violava o princípio da liberdade econômica, do livre exercício da advocacia. Então, são áreas cinzentas e espaços opacos que precisam ser clarificados para que o Supremo possa gozar também dessa dimensão legitimadora da opinião pública, não no sentido de ter que agradar todo mundo, votar com a maioria, não, mas no sentido de efetivamente parecer e ser republicano numa dimensão isonômica de tratamento das partes e dos atores que se articulam e transitam no contencioso constitucional brasileiro. Perfeito. E aqui eu aproveito para trazer algumas citações, ou melhor, aqui trazendo um entendimento desse artigo que você escreveu, doutora Damares, na revista Liberta, que eu recomendei aqui a leitura para as pessoas. Mas, principalmente, a opinião central é de que essa crise que o Supremo está enfrentando nesse momento não é só ética, ela é também estrutural. Então, adotar o Código de Ética, por si só, não é uma medida que resolveria o problema a fundo, né? Então, é uma insuficiência para resolver essa questão. Então, até uma resposta automática, né, para esse momento de crise, quando aumenta um desgaste público ou algo nesse sentido. Até seguindo aqui o que você já comentou, vi muitos juristas falando sobre essa questão do Código de Ética da magistratura, do CNJ, e a própria Constituição, né, que dariam conta, de certa maneira, de orientar os juízes sobre as regras da Suprema Corte. Mas há um outro lado, e aí eu quero te ouvir sobre isso, de quem defenda que é preciso algo mais, vamos dizer assim, um recorte mais específico para ministros do Supremo Tribunal Federal, né, que precisaria de uma estruturação dessas regras para eles. Só que ainda assim é uma autorregulação, né? São eles que vão decidir. Só eles podem decidir. Os tribunais aqui no Brasil, eles têm autonomia funcional, decisória. Então, isso é uma garantia também do cidadão e da sociedade que dá essa independência ao julgador. Mas é importante nós distinguirmos um pouco as coisas. Lá nos Estados Unidos também, a Suprema Corte esteve às voltas com esse debate sobre a necessidade de um código de ética. E essa discussão, essas propostas sempre vêm no bojo de denúncias, de acontecimentos, fatos que mancham a imagem, a reputação do tribunal. Nos Estados Unidos, por exemplo, vazou para a imprensa um contrato da Nova Justice, indicada por Trump, de que teria vendido os direitos de um livro jurídico por $3 milhões. Outras ministras da Suprema Corte dos Estados Unidos usam o próprio gabinete para publicar livros, que é uma forma de ter uma receita indireta. Teve também denúncias de que faculdade de um dos ministros teria sido paga por um think tank da extrema-direita, viagens de avião de ministros pagos por terceiros
parceiros privados. Então, o mesmo contexto político, o mesmo contexto social dá margem a essa discussão. Lá nos Estados Unidos também não foi aprovado. O encerramento do governo Biden veio com uma proposta gigante de revisão das regras da Suprema Corte, propondo terms para os ministros, porque lá é vitalício, como aqui. Lá não tem nem a compulsória existe lá, propondo um código de ética para os ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos. E aqui no Brasil nós vivemos um contexto mais peculiar por conta desse acesso individual, desse acesso unilateral que as partes têm ao ministro do Supremo Tribunal Federal. E vejam vocês, é uma zona cinzenta, porque a rigor sequer deveria acontecer. Então, no mundo do dever ser, esses encontros informais não deveriam existir. Então, como tratar academicamente, cientificamente, metodologicamente, um fenômeno que sequer deveria existir? Essa é a dificuldade da gente situar essas influências informais dos atores constitucionais no contencioso constitucional hoje no Brasil. Entendi, porque eu tinha visto algumas críticas justamente ao Código de Conduta por ser mais orientativo, por esse caráter de ser mais orientativo do que punitivo. E que existe essa questão, né? Se a gente olhar, por exemplo, a essa questão da submissão do CNJ, que seria esse Código da Magistratura Nacional que já existe, essas relações, apesar de existir esse código, né, essas regras, esse conjunto de regras, essas relações, esses jantares, essas caronas em jatinhos, elas continuam acontecendo ainda, né? Então, eu te trago mais essa provocação para pensar qual seria esse caminho, mas acho que você já deu uma boa direção, uma boa orientação do que acredita. É interessante porque nós seres humanos somos seres inscritos na história pela linguagem. Nós somos seres ritualísticos, então o tempo e o poder, eles se inscrevem mediante esses mecanismos discursivos. Então, seria simplista achar assim, o Código de Ética não vai resolver nada porque ninguém vai ser punido. A lei em si, o direito é isso, o direito é uma atividade discursiva de convencimento e de legitimidade social, ela exerce em si uma função. Mas quando falamos do CNJ, para vocês terem uma ideia da complexidade do desafio, estamos falando aí de acessos informais aos ministros do Supremo Tribunal Federal e assimetria de acesso das partes no contencioso constitucional e como que um código de ética poderia contornar isso e tornar o contencioso constitucional mais igualitário, mais equânime entre as partes. Mas podemos ir além. Vamos pensar no teto remuneratório dos servidores públicos federais, que desde a emenda constitucional número 19, 20, né, a Constituição, o princípio da moralidade, da isonomia, vem tentando fazer cumprir. Uma pesquisa do ano passado indicava que 90% dos juízes recebia acima do teto constitucional, seja por verbas indenizatórias, eles fizeram um levantamento de mais de 3 mil rubricas. Então, o CNJ não consegue sequer fazer um corte matemático de quem receberia ou não acima do teto, que dirá como vai dar conta de contornar esses caráteres, essa fluidez, né, dos ambientes de poder e de influência no Supremo Tribunal Federal. Excelente. E, doutora Damares, para a gente fechar essa conversa, eu quero trazer um componente que é como isso tem sido avaliado pela sociedade. Então, por que você acredita, e acho que isso é um processo histórico, que houve tanta adesão da sociedade, né? Eu acho interessante, esse movimento tem sido percebido, acho que por todos nós, esse engajamento com questões ligadas ao Supremo Tribunal Federal, não só ao Supremo, mas no fim das contas são questões políticas que são julgadas pelo Supremo e tem toda a particularidade do nosso país também, acontecimentos recentes ligados à trama golpista. Há um engajamento muito forte. Ontem até conversava com o Chico Sá no ICL Notícias segunda edição e ele falava, hoje as pessoas sabem toda a escalação dos ministros do Supremo e não sabem a escalação da seleção brasileira, o que é um movimento muito diferente do que a gente via antigamente. Eu digo isso porque
tivemos mais de 50 entidades da sociedade civil anunciando apoio a esse manifesto de dezembro, que foi assinado por empresários, por economistas, por outros nomes de diversos segmentos, para que o STF elabore, adote esse código de conduta. E tem petição online também, tem mais de 45 mil assinaturas. Então, por que engaja hoje tanto a sociedade, como que foi construído esse nosso processo político histórico? É um fenômeno muito complexo, Gabi, que não se restringe só ao Brasil. Eu sempre digo que as crises das cortes constitucionais, elas são também as crises das democracias constitucionais. Então, não é um fenômeno situado só no Brasil, mas o Brasil adota uma postura de julgamento constitucional que eu chamo também de constitucionalismo midiático. E aí, quando nós falamos do Código de Ética, antigamente tinham vozes contra a TV Justiça, porque induziria um comportamento performativo do ministro do Supremo Tribunal Federal, mas ainda que não tivesse TV Justiça, os ministros do Supremo buscam a imprensa, buscam a mídia, usam as redes sociais, então eles buscam esse acesso direto de interlocução com a sociedade. Essa exposição ativa do Supremo Tribunal Federal acaba fazendo com que ele esteja sempre na pauta do dia. E existe também um outro componente mais complexo que diz respeito à nossa democracia constitucional. Quando outros atores falham, como o Executivo, o Congresso Nacional, na falta de diálogo entre esses atores institucionais, o Supremo é chamado para mediar esses conflitos, o que coloca a nossa Corte Constitucional num papel de protagonismo e centralidade muito delicado em uma democracia de alta voltagem como a nossa, com uma sociedade tão heterogênea, tão diferente, tão desigual. Inclusive, recentemente, teve essa reforma constitucional no México, que passou a eleger todos os seus juízes, desde o primeiro grau até a Suprema Corte, que foi duramente criticada no mundo inteiro. Por quê? Passa a ideia de que a única legitimidade que vale é aquela do voto. Se fosse assim, nós não teríamos nenhum caso de corrupção no Congresso Nacional, nenhum caso de desvio de verbas. Então, realmente, nós temos que caminhar no sentido de amadurecer a nossa democracia, garantir os canais igualitários e paritários de acesso aos ministros do Supremo Tribunal Federal e fortalecer a imagem e a legitimidade da Corte, não só numa perspectiva de fora, né, da Constituição, numa perspectiva estrutural, mas também por dentro, também pela conduta ético-republicana dos seus próprios ministros. Doutora Damares, quero muito agradecer essa verdadeira aula que você trouxe aqui no Em Detalhes. A gente ainda vai continuar acompanhando a elaboração desse código de conduta e esse assunto tem sido colocado em pauta e muito discutido no nosso noticiário e também no próprio STF. Obrigada e até uma próxima oportunidade, querida. Eu que agradeço, Gabi. É sempre um prazer conversar com você. Até mais. Sempre um prazer te receber também. Doutora Damares Medina conversando com a gente aqui no Em Detalhes. E quero aproveitar para te convidar também aqui no ICL para participar junto com a gente de uma aula aberta da pós-graduação do ICL em Teoria Crítica da Sociedade com o professor Gessé Souza e também com o professor Lindenério Pareto, aliás, o nosso apresentador também do nosso Provocação Histórica, amado Provocação Histórica, que está com pautas e convidados cada vez mais quentes e com reflexões cada vez mais de alto nível. A gente vai ter a aula O Pacto da Impunidade no dia 12 de fevereiro, uma quinta-feira da semana que vem, para quem está me ouvindo no YouTube, para você que está me ouvindo também pelas plataformas de áudio, quinta-feira, 8 da noite, anota na sua agenda, reforçando mais uma vez, vai ser no dia 12 de fevereiro e que vai conectar casos emblemáticos de impunidade da nossa história recente às questões ligadas à estrutura de classe, poder e desigualdade no nosso país. Então, garante a sua vaga, gente, vale muito a pena. Enfim, aqui no ICL a gente sempre traz pautas que são importantes, que estão aí e ligadas ao nosso pensamento crítico para a gente poder formular e ler, né, colocar uma lupa ao que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, vai em detalhesicl.com.br, deixa o seu e-mail, você vai levar 2 segundos. E para você que assiste o Em Detalhes,
acho que tem tudo a ver, os temas estão completamente casados ao que a gente tenta trazer aqui toda semana, aliás, de segunda a sexta-feira. Agora você fica na sequência na companhia de Débora Maganha, vem aí o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL, e você pode acompanhar o Em Detalhes também nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Pessoal, um aviso fundamental para vocês. Em fevereiro começam as aulas da nova turma da pós em Teoria Crítica do ICL, em parceria com a FESP. A única formação completa em Teoria Crítica do país. São 10 disciplinas, 360 horas e um diploma reconhecido pelo MEC. No dia 12 de fevereiro, às 20 horas, eu e o professor Gessé Souza vamos dar uma aula inaugural aberta e gratuita. E o tema será o Pacto da Impunidade. Por que as elites nunca pagam pelos seus crimes? Vamos revelar como funciona a blindagem dos poderosos. Será uma chance de você conhecer melhor a nossa pós-graduação. Garanta a sua vaga e venha conosco gratuitamente. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.